Fala pessoal, aqui é Renan Cardoso, coordenador de estratégias digitais na Caimã Sistemas, e hoje a gente quer discutir um ponto bem rápido que é como é que a gente faz para calcular que o RD Station está dando lucro para sua empresa, tá pessoal? Recentemente eu tive que demitir a RD de um dos clientes que eu faço consultoria e eu vou mostrar para vocês qual foi o processo de decisão que eu tomei e por que eu decidi isso, tá pessoal? Então assim, rapidamente, tá? Para quem não sabe, o RD Station ele é uma ferramenta de marketing digital que serve exatamente para qualificar os leads e transformar eles em potenciais vendas, tá? Então ele funciona nesse processo aqui de visitantes do site transformados em leads através de formulários de contato, leads para oportunidades através de engajamento com conteúdos ou com aceitamento de propostas, né? E de oportunidades aí então encaminhados para o setor de vendas para se tornarem vendas, né? Então assim, esse processo que a gente está vendo aqui de visitantes para leads para oportunidades para vendas vai depender da estratégia e do segmento que a sua empresa trabalha. Mas o RD ele funciona. Qual é o ponto forte de você ter o RD? É você ter esse processo aqui todo automatizado com conteúdos de e-mail marketing para enviar para os leads que se cadastram no seu formulário, para conseguir segmentar os leads da sua empresa baseado em interesse por produtos específicos ou baseado em outros fatores que você queira utilizar. E dessa forma você consegue ter toda uma estratégia de comunicação, de qualificação de leads automatizada e segmentada automaticamente, tá? É uma ferramenta de tecnologia muito boa, tá? Mas também muito cara. Então, aqui ó, vamos dar uma olhada rápida nos planos que eles têm, né? O plano Pro basicamente é o plano que a maioria das empresas usa, que é o plano que inclui 5 mil contatos com um contrato anual de R$ 839 por mês, e isso para 5 mil contatos. Se a sua base de contatos passa de 5 mil, aí ele reajusta o valor dependendo da quantidade de contatos que você tem, né? E esse aqui é a versão do software que realmente te dá todas as funcionalidades que são interessantes, né? Como, por exemplo, a parte de análise de dados, a parte de lead scoring e lead tracking, que é a parte que a gente utiliza para, por exemplo, ver engajamento, para talvez saber se o lead é uma oportunidade ou não. Lead tracking ajuda a gente a rastrear o comportamento do usuário dentro do site. Segmentação de leads, automação de marketing. Essas ferramentas são as que são incluídas no plano Pro. No plano Lite, ele é basicamente uma ferramenta de disparo de e-mail marketing. Né? Você até consegue fazer um fluxo de automação, mas esse fluxo não é segmentado. Então, todo mundo que se cadastra no seu site recebe a mesma mensagem, tá? E aí depois tem outras variações, o Basic e o Enterprise, que daí dependem muito da demanda que a sua empresa tem, tá, pessoal? Mas então tá, como é que a gente vai fazer para calcular se o RD está dando lucro, tá? Então assim, vou deixar isso bem claro. Eu gosto da RD, eu acho o trabalho deles muito bom, o atendimento deles é excelente, tá? Treinamento da ferramenta é muito bom, mas a questão que a gente quer saber aqui é não só se o RD dá lucro, mas como é que eu vou saber que a campanha teve um resultado positivo graças ao RD e se esse resultado positivo justificou o investimento nessas mensalidades aqui. Então, hoje a gente vai trabalhar com um exemplo de um e-commerce, tá? E como é que a gente faz isso? Muito simples. O RD mesmo tem uma ferramenta, né, de rastreamento de vendas, mas se você não quiser fazer isso, quiser utilizar o Analytics, que é o que eu vou usar, aí você só precisa ter aquele rastreamento de metas de conversão de venda, que é um assunto que a gente já discutiu no nosso curso grátis de Google Ads, falando de ferramentas Google, que você pode acessar na nossa playlist. Tá, então é só pegar ali a nossa playlist, procurar os conteúdos de Google Analytics e lá você vai ver, a gente ensina como é que faz aqui o registro de metas de conversão de venda, tá? Então o que é isso, né? Basicamente o que eu estou fazendo aqui eu estou separando a minha venda, certo? Dentro de um período de 30 dias, que eu selecionei aqui como sendo o mês de março, e agora eu vou ver se a quantidade de vendas que eu tive equivale ao investimento que eu fiz na minha mensalidade para ver se eu tive ROI positivo. Então o que eu faço? Eu vou aqui no meu relatório, eu vou em origem e-mail e imediatamente eu já tenho aqui, ó, o RD Station no mês de maio me gerou 7 vendas. Beleza? Só que aí, claro, eu também tenho que entender qual foi o valor que eu retirei dessa venda, porque eu também tenho margem em cima da venda, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o ticket médio da sua venda, multiplicar por 7, e esse é o lucro que você tirou do RD no mês de maio, certo? Você vai pegar e dividir esse número
pelo investimento da mensalidade que você está fazendo do RD e saber se o ROI foi positivo. Se ele for maior que 1, então você teve lucro. Se for menor, então você teve prejuízo. Mas a gente não pode parar só aí, porque o RD não necessariamente ele vai gerar venda direta, ele pode gerar conversão assistida. O que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, digamos que você tem um lead, ele preencheu o formulário, certo? E começou a receber e-mail marketing através do RD Station. Ele pode estar recebendo esses e-mails, abrindo eles e lendo, e não indo comprar imediatamente. O que, que pode acontecer? Daqui a uma semana, ele teve a demanda de ter que comprar um produto. Aí o que ele faz? Ele faz uma pesquisa de Google, acha de novo o teu site e faz uma compra por lá. Essa conversão não vai contar aqui nas conversões de RD Station por e-mail. Ela vai contar como de Google Organic, porque ele pesquisou no Google, certo? Mas a gente ainda consegue saber se o RD ajudou a conversão a acontecer. É só você vir aqui em Objetivos, Funis Multicanal e Conversões Assistidas. Aqui você vai saber quais foram as conversões que tiveram ajuda de outros meios. Você vai clicar aqui em origem e-mail. Só lembrando, pessoal, você vai ter que selecionar o objetivo de venda que você cadastrou no sistema, que nem eu estou fazendo aqui, tá? Então você vai ter que pegar aqui, aplicar, e aí já vai aparecer aqui, ó. Ó, tá vendo? Então o RD Station gerou 7 vendas diretas no mês de março e mais 2 conversões assistidas. E eu já tenho até o valor dessas conversões aqui se eu quiser usar no meu cálculo, certo? Então tá, eu vou somar aquele 7 com esse 2 e vou ver se deu lucro. Simples, simples. Porém, tem mais uma questão. Quando eu faço uma venda, quando eu faço uma conversão, eu não necessariamente estou utilizando no cálculo do ROI apenas aquela venda. Eu tenho que pensar também que um cliente que compra uma vez, compra muitas vezes depois. Então, quando eu vou calcular o meu ticket médio, às vezes, ao invés de utilizar o valor de uma venda, eu posso utilizar o valor da quantidade média de vendas que um cliente adquirido faz. Dessa forma, eu não sou tão conservador, entende? Eu consigo justificar um investimento maior pensando de que eu vou recuperar esse dinheiro lá na frente, depois que o cliente já fez a quinta, sexta, sétima venda dele. Então, isso aí vai depender muito da sua empresa. Se você está trabalhando, por exemplo, numa empresa de carros, você vai vender um carro por cliente, provavelmente a cada 5 anos, entendeu? A cada pelo menos 2, 3 anos, a não ser que você tenha um plano lá de troca de seminovos, entendeu? Tudo isso vai depender do seu segmento. Mas com esse cálculo básico aqui, você já consegue ter uma noção de se o plano que você está utilizando do RD dá lucro ou não dá lucro. Agora, digamos que ele não dá lucro, certo? Pô, vou lá, vou cancelar meu contrato? Não. O que que acontece? Agora que você consegue controlar as conversões de venda que estão chegando do RD, você também consegue controlar a meta. Então, digamos assim, você está pagando lá os R$ 839 por mês, certo? E o ticket médio da sua empresa é R$ 45. Quantas vendas por mês do RD você vai ter que fazer para conseguir ter um ROI positivo? Essa vai ser a sua meta. Então agora, se você fechou um contrato anual com o RD, você tem que finalizar o ano fechando aquela quantidade de vendas. Então o que que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar o RD, criar novas estratégias, criar novos conteúdos, criar novas campanhas, criar novos fluxos de automação, trabalhar com o pessoal do atendimento do RD para tentar chegar nessa meta que a gente vai definir aqui por meio do ticket médio e vai conseguir analisar e checar para ver se a gente está chegando na meta. Se você não chegar nessa meta, mesmo tendo feito tudo o que dava para fazer, aí talvez você considere não renovar o seu contrato anual com o RD. Foi o que eu fiz, certo? Então, eu, depois de analisar, percebi que eu não precisava da RD. Por quê? No meu caso, foi porque eu tenho um time interno de tecnologia que foi capaz de gerar as mesmas automações que eu fazia com o RD dentro de um sistema próprio. Então eu não vou mais pagar uma mensalidade se a minha tecnologia interna já consegue fazer isso. A mesma coisa para você. Se você utiliza o RD só para mandar e-mail, só para fazer uma automação simples, existem ferramentas bem mais baratas que já fazem isso. Muita gente que eu conheço que compra o RD não utiliza todas as ferramentas e não aproveita ele da forma correta. Então, o que a gente está mostrando aqui é como é que você pode ficar atento para saber se o investimento que você está fazendo nessa ferramenta está dando o resultado que você quer ou se você precisa fazer melhorias para daí garantir que esses resultados cheguem. Por último, só para a gente finalizar, algumas pessoas me perguntam também isso, tipo, mas no meu caso, eu não faço a venda direta no site, então a minha meta de conversão não consegue ser venda. O que que eu faço?
Nesse caso, digamos que a meta de conversão é o preenchimento de um formulário de interesse de compra, certo? O cliente vai lá e preenche o formulário e aí um vendedor fala com ele. Você faz um cálculo da taxa de sucesso dessa venda. Então, digamos assim, de 10 formulários preenchidos, o meu vendedor vende um. Então, é 10%, certo? Qual é o ticket médio da venda? Ah, é 50 mil reais. Beleza, é 10% de 50 mil reais. É 5 mil reais por venda, certo? Então, esse é o valor da conversão. Depois que você tem o valor da conversão, você vê a quantidade de conversões que você teve no mês, aí você faz o mesmo cálculo e você descobre se isso está feito. Então, não é porque o seu site não é um e-commerce que não dá para usar esse cálculo, certo? Beleza, pessoal? Isso era rapidamente um resumo de como é que você pode fazer para calcular se o RD está fazendo sucesso na sua empresa, o que você pode fazer para melhorar, daí você vai ter que falar com o atendimento do RD, né? E espero ter ajudado vocês. Se tiver qualquer dúvida sobre como configurar essas conversões aqui que eu usei para fazer esse cálculo, vai lá nos nossos outros vídeos de Google que você aprende lá, beleza? Até mais!